Olá, seja bem-vindo ao Diálogos VC. Esse é o nosso episódio de número 46. Hoje a gente vai falar sobre industrialização na construção civil, que representa uma transformação na maneira de como as edificações são elaboradas. Em vez de buscar o método tradicional, em que a gente tem muitos processos baseados em manuseio no local da obra, a industrialização ela adota princípios da indústria, que são produção em larga escala, padronização de componentes e automatização de processos. Na nossa conversa de hoje, a gente tem 3 convidados. A Iria Adoniak, presidente executiva da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, a ABSIC. Seja bem-vinda, Iria. Olá, é para nós uma satisfação estar participando aqui com a Votorantim Cimentos, deste momento que vai tratar algo tão relevante como a industrialização da construção civil no nosso país. Um prazer estar aqui com vocês todos. Também recebemos a Daniela Ferrari, diretora de Relações Institucionais da construtora Tenda. Bom ter você com a gente, Daniela. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra participar aqui com vocês dessa audiência tão bacana. E o Maurício Bianchini, que é gerente de desenvolvimento técnico de mercado da Votorantim Cimentos. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Kelly. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre a industrialização da construção civil, ainda mais do lado dessas duas feras aqui. Bora lá para o nosso bate-papo. Bom, a gente vai começar essa conversa com uma pergunta que eu queria trazer para todos vocês. Na visão de vocês, a industrialização ela representa uma revolução dentro do setor da construção? Eu acho que assim, não é só uma revolução, mas uma necessidade. Nós precisamos mudar muita coisa aqui na construção civil, que ainda constrói muita coisa de maneira artesanal, e a gente tem cada vez mais dificuldade com mão de obra, uma escassez grande, o país vive hoje de mão de obra, e não é só uma questão de uma revolução, mas sim uma necessidade de a gente migrar muitos processos que hoje são feitos em obra a serem industrializados e cada vez contribuir a dar mais ganho de produtividade às nossas obras. Eu vejo que nós estamos de uma transformação, né? Eu creio que o mundo, de uma maneira geral, ele de tempos em tempos passa por algumas transformações importantes, né? E quando a gente começou a conversar sobre indústria 4.0, sobre construção 4.0, já existia um processo instalado, porque se a gente for pensar em industrialização a partir da perspectiva do pré-fabricado de concreto, por exemplo, nós estamos falando de um sistema que tem mais de 60 anos no país, né? Nós temos algumas associadas nossas completando este ano 66 anos, 65, 66 anos. E como registro de uma das primeiras obras com construção industrializada, a Universidade de Brasília, com Oscar Niemeyer e Lelé montando canteiro de pré-fabricação em Brasília para poder acelerar o processo de construção e vencer prazos, que era, vamos dizer assim, para uma obra como Brasília, um grande desafio. Mas, além dessa questão importante que o Maurício citou, que é o aspecto de escassez de mão de obra, de necessidade de produtividade, destas questões todas, nós temos um outro desafio importante nessa transformação toda, nesse momento de transformação, que é justamente a neutralidade de carbono, né? Eu vejo que de mãos dadas aí, né, Maurício, com a questão da produtividade, da escassez de mão de obra, nós não vamos atingir as metas aí para 2030 ou 2050 se nós não partirmos para níveis mais elevados de racionalização. A gente sabe, né, e eu acho que aí eu passo para a Daniela, que as construtoras evoluíram muito nos últimos anos em termos de racionalização de processos, né? Mas aí quando a gente vai para o modernamente chamado off-site, né, que nada mais é que produzir fora do local de execução da obra e transportar os componentes para o canteiro, embora
a indústria de pré-fabricado seja fornecedora de soluções e não de componentes, mas nós temos um movimento muito importante agora acontecendo nesse sentido, né? E estivemos aí juntas, né, Daniela, na Modern Construction Show, que foi um sucesso semana passada, trouxe vários sistemas construtivos industrializados, e a tênue de todas as construtoras foi essa necessidade iminente, né, desses 2 pontos que nós citamos aqui, né, Daniela? Isso mesmo. Eu acho que contribuindo, né, é uma revolução necessária, mas ela não tem a dinâmica de uma revolução, aquela coisa impactante, urgente, emergente e rápida. Como a Iria falou, é uma mudança, é uma transformação que já vem há muitos anos. Eu acho que todo engenheiro que já passou por um canteiro de obras já teve vontade de industrializar aquelas atividades que perdem material, leva mais tempo do que o esperado, e inconformismo, né, de um engenheiro que gosta de inovação, tentar implantar algum sistema industrializado. E se perdeu, às vezes, no caminho, em uma outra iniciativa, um outro piloto que realmente não conseguiu ter aquela resiliência para aguentar por isso. Então, eu acho que é uma transformação, eu acho que ela é cada vez mais necessária, e que está abrindo outras oportunidades, não apenas do negócio B2C, né? Eu acho que entre empresas também, a prestação de serviço, a gente já vê muita indústria, como é o caso da tenda, de já produzir, verticalizar mais, né? Produzir os seus próprios elementos pré-fabricados off-site, para que essa viabilidade comece a chegar na ponta, comece a virar verdade, você poder ter uma plataforma de operação, seja no segmento nosso, que é o habitacional econômico, ou em outros segmentos, mas não para resolver uma pequena dor, mas sim ser uma plataforma de fato para crescimento e operação da empresa. Então, é uma transformação e agora eu acho, assim, não tem volta, né? Não tem quem não veja isso como uma forma positiva. A gente só começou a nossa conversa agora, mas eu queria deixar claro para você que se você quiser, tiver uma pergunta e quiser participar dessa conversa, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder depois, tá bom? Voltando aqui. Iria, agora eu queria falar um pouquinho sobre tendências e inovação. Qual que é a sua visão sobre a evolução da construção industrializada no concreto e as principais tecnologias que você acha que vão, né, fazer essas mudanças necessárias aí no setor? Veja, a competitividade da indústria de pré-fabricados de concreto, ela passa por vários aspectos que dizem respeito à inovação tecnológica. Uma das áreas importantes é a questão da tecnologia do concreto, né? O que nós precisamos fazer, até porque eu vejo que nós vamos coexistir cada vez mais todos os sistemas construtivos industrializados junto com os sistemas convencionais, né? Eu acho importante, antes de eu seguir na inovação, a gente abrir esse parênteses, porque se a gente considerar que a industrialização, considerando todos os sistemas industrializados, não chega a 10% no país, se a industrialização dobrar, ela vai chegar a 20%, né? Então, ou seja, a gente ainda tem 80% de construção convencional ocorrendo. Se a gente for para a América Latina, é menor ainda, é 95% de construção convencional na América Latina. Quando a gente compara Europa e Estados Unidos, nós temos o que está nos movendo agora, que é justamente a questão de disponibilidade de mão de obra. E quanto mais cara ficar a mão de obra, alguns impedimentos ou barreiras que nós tínhamos, como no habitacional, por exemplo, vão deixar de existir. Se a mão de obra encarecer a tal ponto, e é a tendência que vai acontecer agora, já está acontecendo nos próximos anos, essa diferença tributária que penaliza principalmente no segmento habitacional a industrialização, ela vai deixar de existir. E a questão do payback, que é o retorno rápido do investimento,
que move os outros segmentos e que sustenta a indústria no país, né? Vai acabar se refletindo também nessa questão. Nós vamos ter ainda um segundo desafio, que é a questão dos financiamentos, né? Se os financiamentos são de longo prazo, qual seria a razão de você acelerar a construção? Mas aí a questão da mão de obra é outro aspecto que vai vir para essa discussão com cada vez mais força, e é o que está movimentando justamente, outro dia falando com o pessoal da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, né? Justamente esse aspecto dessa necessidade iminente de industrializar. Voltando aí para a área da pré-fabricação em concreto, e considerando que nós temos outros sistemas construtivos, e há espaço para todos eles, mas nós temos que pensar que quando a gente industrializa e está produzindo off-site, a gente tem uma importância muito grande transferida para a logística, porque nós vamos ter o transporte até o canteiro de obras e depois a montagem desses elementos no canteiro de obras, né? E se você pensar até em declaração ambiental de produto, que é um projeto que nós estamos iniciando dentro da BSIC, para nós é fundamental a redução do peso dos elementos de concreto, que comparativamente com aço e madeira, né, nós precisamos reduzir esse impacto. Então, os concretos de alto desempenho, ultra high performance concrete e outras tecnologias que são bastante importantes, recentemente na nossa sondagem setorial com a Fundação Getúlio Vargas, nós verificamos que tem um número expressivo de empresas, né, algo aí na ordem de 36%, já implementando o ultra high performance concrete. Então, a tecnologia de cimento, a tecnologia de concreto, nós temos com a indústria cimenteira um aspecto importante, né, Maurício? Estamos falando aí em desafios em relação a aspectos de sustentabilidade, e nós temos a utilização de um cimento que é um cimento de alta resistência inicial, né? Que, evidentemente, por ser de alta resistência inicial, tem um teor de clinker maior, né? Mas o objetivo é utilizar menores consumos de cimento e aproximar os perfis dos nossos componentes cada vez mais próximos aos perfis das estruturas de aço, com ganho de qualidade, com ganho de durabilidade, principalmente porque a durabilidade tem uma relação importante com outro conceito, que é a circularidade, né? O reaproveitamento, né, das estruturas. Enfim, tem uma série de aspectos aí que são importantes e que dizem respeito diretamente com a questão da tecnologia de concreto. Além disso, tem um outro segundo aspecto, que seriam as ligações, né? Quando a gente fala em transferir componentes e montar na obra, você precisa ter uma conexão entre o pilar, a viga, a laje. E esses elementos de conexão, quanto melhor eles forem em termos de manutenção futura da estrutura, quanto melhor eles forem em tempo de utilização dos guindastes na obra, se eu tenho um sistema de ligação muito complexo, eu vou ter mais tempo de guindaste operando, maior emissão de CO2. Né? Então, essas questões todas relativas aos sistemas de conexão em relação à viabilidade da industrialização em concreto, elas são fundamentais, avançaram muito nos últimos anos no Brasil. A BSIC mantém um laboratório que é o NETPRE, que é o Núcleo de Estudos de Excelência em Pré-Fabricação, é uma parceria que nós fizemos há 20 anos atrás com a Universidade Federal de São Carlos, e lá nós conseguimos fazer os ensaios de ligação e também mantemos um monitoramento de tendências internacionais junto com a Comissão de Pré-Fabricados da FIB, que é a Federação Internacional do Concreto. Então nós temos como setor feitos vários movimentos que apoiam a indústria nesse desenvolvimento. E um terceiro aspecto, porque quando você fala em escassez de mão de obra, afinal,
A indústria também não enfrenta essa escassez, Enfrenta. né? A indústria também enfrenta essa escassez. Mas, justamente por nós sermos um país que ainda tinha uma mão de obra importante disponível, nós tínhamos um grau de automação da própria indústria menor quando comparado com Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, nós temos como caminhar para um maior grau de automação, implementando mais tecnologia dentro da indústria, associado com esses dois outros aspectos, né? E essa questão também que a Daniela comentou das parcerias, né? A Daniela aproveitando aí um gancho, é uma outra questão importante, porque muitos novos entrantes vão surgir, né? Nós temos parcerias de construtoras sendo feitas com a indústria, né? Porque eu costumo dizer, industrializar não é para amadores, né? Às vezes você pensa que se você tiver lá no canteiro um jogo de formas, basta você, né, utilizar esse sistema, e isso não funciona exatamente assim. Então, a gente tem hoje as construtoras se aproximando muito da indústria para formar parcerias. Temos algumas indústrias, também mudando o seu modelo de negócios para entrar em determinados mercados que não atuavam anteriormente, né? E vão surgir aí novas maneiras, novas formas de funcionar a própria industrialização, que seria uma inovação não tecnológica, mas uma inovação face a esses novos entrantes de modelos de negócio que devem surgir desse movimento todo de industrialização. Nesse teu ponto, Iria, queria relembrar, tem um estudo importante da McKinsey falando sobre a produtividade de diversas indústrias ao longo dos últimos anos. E um dos motivos para a indústria da construção civil ser uma que teve um dos menores avanços em industrialização era justamente a falta de integração entre os atores. E essa falta de integração não é só entre o projetista, o produtor de materiais e o construtor, né? Vai um pouco além. É realmente isso que você está falando. Será que a pessoa da fábrica vai vir um pouquinho em direção ao modelo de negócio? A pessoa da construtora vai um pouquinho em direção à fábrica? E essa composição também deve ajudar no ganho de produtividade, né? Ainda que cada um fique na sua especialização. E essa integração é importante também, e cada parte olhar para a parte do outro. Nós, por exemplo, aqui na Votorantim, a gente tem um trabalho bastante interessante, pegando o gancho que a Iria falou, por exemplo, concretos de resistências mais elevadas, que vão permitir a indústria do pré-fabricado reduzir o peso das peças. Nós temos uma série de ações aqui na empresa para reduzir a emissão de CO2. A gente trabalha com redução de demanda energética, com redução do próprio consumo de clinker, tentando usar mais adições, mas ao mesmo tempo nós temos um grupo de pessoas focadas em não permitir que qualquer alteração que a gente faça na formulação de cimento prejudique os produtores de concreto. Então a gente avalia, sempre que a gente desenvolve uma solução de cimento, a gente avalia no produto do cliente, se realmente vai dar, a gente consegue fazer as reduções de emissão de CO2 sem prejudicar, além de ter equipes focadas no desenvolvimento de soluções próprias para cada indústria. Então, a indústria para pré-fabricado, para fabricante de argamassa, fibrocimento, concreteira. Então, a gente trabalha muito focado em trazer essas soluções e tentar contribuir dentro do nosso universo para a cadeia como um todo, além de estar sempre participando com as construtoras, com os produtores de concreto diversos e nas soluções para poder ajudar nessa integração toda. Tem muito trabalho e muita parceria aí ainda para ser desenvolvida no setor, né? E Daniela, a gente queria entender um pouquinho de você. Como é que tem sido a experiência da Tenda com a industrialização nos canteiros de obra, né? Você pode contar um pouco para a gente? Posso contar. A gente tem hoje 3 iniciativas bem diferentes, tá? A primeira já tem pelo menos 15 anos que a gente atua dessa forma, mais de 150 mil unidades produzidas, que é a gente faz as edificações com parede de concreto, com formas metálicas, né, formas de alumínio,
Essa tecnologia veio muito, as formas da Colômbia, foi muito utilizada no México, há uns 20 anos atrás, e a gente praticamente foi a empresa precursora aqui no Brasil de trazer essas formas e fazer essa modalidade muito utilizada para habitação econômica. Fora do Brasil ela é utilizada para outros segmentos também, mas aqui no Brasil ela chegou mais para habitação econômica. E como o Bianchini falou, a gente é totalmente dependente da cadeia do cimento, porque a gente concreta todo dia, né? Em geral, o segmento média, alta renda habitacional, você concreta uma vez por semana, né? Mas a gente não, a gente reduz a área de formas, tem ali um ritmo produtivo, a gente trouxe fundamentos da engenharia de produção para dentro de um canteiro de obras, e a gente transformou um agrupamento de obras numa linha de produção, numa fábrica. Então, a gente tem continuidade, a gente tem produção, a gente tem ritmo, a gente tem meta de redução do IP, né, do número de funcionários que a gente tem que ter para produzir aquela unidade habitacional, e a gente acaba concretando de segunda a sábado, todo dia. Então, precisa de um concreto de qualidade, precisa de um cimento de qualidade, para a gente garantir essa produtividade que, lá no final das contas, traz uma unidade com preço mais barato e faz com que a gente dê acessibilidade para as famílias de baixa renda. Hoje, mais de 60% do faturamento da tenda é voltado para famílias de 0 a 3 salários mínimos. Então, é realmente onde está concentrado o maior déficit habitacional. Então, essa é uma iniciativa que a gente chama de industrialização, porque ela utiliza, apesar de ser feita on-site, no canteiro, a gente utiliza fundamentos da industrialização. Então, 60% da nossa mão de obra é própria, é verticalizada, são funcionários CLT, e a gente tem, enfim, com base no Lean Construction, muito trazido da Toyota, os fundamentos para a gente implantar a nossa produção fabril, tá? Essa é a primeira e a mais... que a gente produz mais. As duas mais inovadoras, mais recentes, a gente tem cerca de 3 anos, que a tenda montou uma fábrica de wood frame em Jaguariúna, no interior aqui de São Paulo. É a maior fábrica da América Latina. E a gente utiliza a tecnologia de madeira para produzir casas térreas. E hoje a gente consegue, com essas casas, entrar em mercados que a parede de concreto não entrava, né? Então ela hoje precisa, na parede de concreto, um mercado que, em geral, só as capitais têm, e a casa de madeira não, ela permite com que a gente entre municípios de 25, 50 mil habitantes, que hoje poucas construtoras conseguem acessar, onde praticamente 70% da casa é executada off-site nessa fábrica, segue de transporte até o local da obra, onde é feita a montagem, e a parte de infraestrutura, que a gente depende do loteamento. Então, 3 anos aí, já estamos produzindo cerca de 2.000 unidades ano das casas em wood frame. E a terceira, mais recente, que tem 1 ano e meio, a gente está completando agora a primeira obra nessa tecnologia, que é com elementos pré-fabricados de concreto. Então, a gente pré-fabrica pilares, lajes e painéis, e esses painéis, tanto para utilização interna quanto de fachada, esses painéis têm uma estrutura mista de concreto com enchimento em bloco cerâmico, para aliviar peso, para manter desempenho térmico, então custo, então tudo isso conjugado. Esses elementos são pré-fabricados, também transportados até o canteiro, e a gente utiliza os guindastes para fazer a montagem e solidificação das peças. E a gente nem sabia, mas a gente bateu um recorde com esse projeto, que é o edifício mais alto em pré-fabricados residenciais. A gente está com térreo mais 16 andares. É uma obra em Santo André, que a gente está concluindo agora. Então, são as 3 iniciativas que a gente tem, e a gente tem muito orgulho de dizer que essas 3 iniciativas, apesar de serem inovadoras, trazerem conceitos de produção, para uma habitação, primeiro, né, do orgulho de trazer isso para habitação de baixa renda. Então, é a tecnologia e a industrialização a serviço da população mais carente, de um serviço realmente essencial. E o segundo, 100% normatizado. Então, todo um esforço dos projetistas, da indústria de materiais, em estar juntos, né, com os construtores para normatizar e aplicar isso
que permite que a gente acesse financiamento, permite que a gente acesse para essas 3 tecnologias 100% do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o principal funding para esse setor de baixa renda. Muito bom, um grande serviço para a população. Com certeza. É negócio, mas é serviço também, Isso né? mesmo. Muito bem. Bianchini, e qual que é o impacto da utilização de uma argamassa industrializada dentro da obra, comparado com uma argamassa feita ali no canteiro? Vamos lá, são mundos diferentes, né? Quando você produz argamassa no canteiro, começa que você tem zero controle de qualidade. Nós tivemos recentemente mudanças normativas que pedem, inclusive, que as argamassas produzidas em canteiros sejam ensaiadas, que não é uma prática comum. Como a Iria falou, né, tem certos negócios que não são para amadores. Então, produzir argamassa, quando você passa para a industrializada, você compra uma argamassa feita numa indústria, você tem um nível de qualidade muito maior, você tem todo um processo, uma certificação, os fornecedores de argamassa emitem laudos técnicos com as características e todas as propriedades dessa argamassa. Então, primeira coisa, a gente entra para um mundo de qualidade certificada e sai de uma situação que quem está produzindo, o pedreiro, o servente de pedreiro da obra, está sendo responsável pela qualidade e pela fabricação da argamassa. Outra coisa que a gente tem é o ganho de produtividade e redução de mão de obra que você tem ao utilizar argamassa industrializada. Hoje a gente tem sistemas que a gente entrega argamassa a granel, então vem um caminhão graneleiro, descarrega num silo, essa argamassa é transportada através de equipamentos diretamente para o pavimento, onde essa argamassa vai ser utilizada, onde você tem um misturador que já dosa a quantidade de água dentro da necessidade de argamassa, dessa argamassa, mantendo a qualidade dela, então garantindo que ela vai ter as propriedades que o fabricante elaborou, e já temos sistemas que projetam a argamassa diretamente na parede. Então a gente deveria ter pessoas misturando a argamassa, então trazendo areia, trazendo cal, trazendo cimento até uma betoneira, misturando, trazendo a argamassa até o andar onde ela vai ser aplicada e pessoas daí removendo dessas caixas e aplicando. Hoje uma pessoa faz isso, porque ela vai operar o misturador e pode projetar essa argamassa diretamente na parede. Então o ganho de produtividade é muito grande, que é diria a nossa joia da coroa, o sistema de projeção de argamassa. E com ela a granel. Mas em obras de pequeno porte, que eu não vou consumir um silo de argamassa, a gente fornece argamassa ensacada, onde você consegue transportar essa argamassa até o misturador, rasga o saco, tem o trabalho de transportar argamassa até o lugar, tem, mas como você não precisa misturar ela, você pode transportar em qualquer horário da obra. Você aproveita a mão de obra ao longo do dia para posicionar os sacos ao lado do misturador. A pessoa, quando chega para trabalhar de manhã, está lá a argamassa já, uma pessoa para colocar no misturador, ele vai dosar, vai ajustar a quantidade de água e mesmo que não aplique com projeção, através aí dos nossos misturadores ou misturadores próprios para argamassa, também não necessariamente os equipamentos de projeção, você já consegue ter argamassa no seu canteiro, com a qualidade de uma grande indústria que ensaia, testa essa argamassa e uma redução expressiva de mão de obra. Outro ponto importante, a produção de argamassa em obra consome muito mais, emite muito mais CO2 do que a argamassa industrializada. A gente fez alguns estudos, então, números aproximados, a gente consegue uma redução de 68% na emissão de CO2 das argamassas ao empregar uma argamassa industrializada e os sistemas de mistura e produção dessa argamassa. É muito CO2 a menos. Além disso, há uma economia de 30% de água quando a gente usa argamassa industrializada, porque a argamassa feita em obra consome mais água, a gente usa aditivos especiais que reduzem a demanda d'água. Para ter uma ideia, se a gente virasse 50% da argamassa feita em obra da Grande São Paulo para argamassa industrializada, a gente poderia abastecer 17 mil famílias durante um ano com essa água que é economizada. Então a gente começa a ter ganhos de todos os lados, emitimos menos CO2 e ainda economizamos uma quantidade grande de água ao utilizar argamassa industrializada. Então a gente tem mais qualidade, mais produtividade, mais sustentabilidade ao empregar uma argamassa industrializada frente à argamassa virada em obra. E hoje no Brasil ainda os números de argamassa virada em obra são muito grandes. A gente faz muita argamassa virada em obra.
Se a gente analisar isso, a gente tem oportunidades de reduzir CO2 sem criar um material novo, sem desenvolver uma coisa que precise de cientistas. É uma grande inovação. Uma grande inovação. É só a gente amanhã virar algumas situações do tipo argamassa, para de fazer em obra, faço ali, não preciso P&D, não preciso inovação, não preciso nada. Eu já estou emitindo menos CO2. Mudar o método, né? E só para eu complementar também, eu vi que a Daniela trouxe de uma maneira assim muito importante essa questão da habitação social e da industrialização nesse processo, mas nós estamos também vivenciando um momento bastante importante de uma verticalização das estruturas pré-fabricadas de concreto, né? Me recordo, em 2009, eu participei de uma reportagem da revista Técnica e a jornalista me perguntou qual era a tendência de crescimento das estruturas, para onde iriam crescer as estruturas pré-fabricadas de concreto. E eu respondi para ela, para cima, né? Elas vão crescer para cima. Porque realmente o potencial de verticalização, quando você compara com as tendências de outros países, é um potencial elevado e importante. Agora, com essa questão que a gente já experimentava no passado e que tem intensificado da questão de mão de obra, nós temos verificado também um crescimento expressivo do uso das estruturas pré-fabricadas no real estate, nos edifícios corporativos, né? E aí já atingindo, como o próprio caso que o Luiz Augusto Milano da Matec compartilhou conosco lá na Modern, das torres ali do Parque das Cidades, com até 25 pavimentos, com L ponto, com 5 subsolos integralmente pré-fabricados de concreto, né? Esse potencial também que foi trabalhado um pouco com o André, diretor da tenda, de você também mudar um pouco quando você tem espaço no terreno e ao invés de você ter subsolo, você construir os edifícios garagens industrializados. As possibilidades de talvez você não industrializar a estrutura, mas industrializar a fachada, né, envelopando ela com painéis arquitetônicos ou não arquitetônicos, reduzindo significativamente aí o emprego de mão de obra em fachada. Então, todas essas possibilidades, elas podem ser combinadas, né? E podem ser isoladas. É esse momento, né, muito forte da industrialização de ciclo aberto, né? A própria Lúcio lá, que compartilhou conosco, o Roberto Clara também, foi muito rico esse debate com os construtores ali em diferentes segmentos, né, dentro ali do nosso seminário, no sentido de trazer essa visão em diferentes segmentos, como que a industrialização tem evoluído, né? E a integração também dos próprios sistemas construtivos, isso foi algo trazido mais sob a ótica da arquitetura, que a arquitetura contemporânea quer cada vez mais integrar todos os sistemas construtivos, cada vez mais explorando essa questão da industrialização do ciclo aberto, que é o outro aspecto que a gente diz que também, além dos que eu tinha citado anteriormente, pode ter uma interface importante com essa questão de inovação, modelo de negócio e também alguma alteração em visão de projeto, né? Porque a gente comentava muito lá que houve um tempo que se projetava para resistência, depois se projetava para desempenho e durabilidade, depois resistência, durabilidade e desempenho, e hoje se projeta para resistência, durabilidade, desempenho e sustentabilidade, né? Então, os requisitos de projeto vão aumentando, né? Vão aumentando. A complexidade. E na área de projeto, a gente tem várias inovações, né? Como o próprio BIM, né? Que já é uma realidade na construção civil brasileira, que na indústria ele evoluiu muito rapidamente, não porque a indústria buscasse o BIM, mas a hora que
A indústria viu as possibilidades do BIM de integrar isso com os equipamentos de corte e dobra, com a central dosadora de concreto dentro da própria indústria, com a saída de produtos, com controle de qualidade, com identificação e rastreabilidade. O pessoal disse, não, é o BIM agora, né? Então, a indústria tem essa pujança mesma coisa aconteceu, né, com o concreto autoadensável, né? Ele decola primeiro essas novas tecnologias na indústria. Outro dia eu estava acompanhando um trabalho ali da universidade também em Zurique, que traz as lajes sendo impressas em 3D dentro de produção fabril, e você não mais utilizando pré-tração, que é o sistema de proteção mais comum dentro da indústria, e sim fazendo uma pós-tração. Então a gente pensa até além de tudo que nós estamos vendo agora, isso associado à inteligência artificial e, enfim, é um universo de possibilidades, né? E isso tudo está acontecendo no mundo afora, né? Bom, já que a gente falou um pouquinho de sustentabilidade, eu queria voltar aqui com você, Maurício, para a gente falar sobre os pré-moldados de concreto, né? Como que eles contribuem aí para a redução do impacto ambiental na obra? A contribuição é muito grande, né? Já pegando o gancho do que a Ida estava falando, da precisão, né? A Ida já falou muito bem sobre isso, eles reduzem todas as necessidades pela precisão deles. A execução de sistemas pré-fabricados também são muito bons, porque toda a produção da estrutura se dá num processo industrial, com um controle muito maior. Então, você tem uma garantia de qualidade, de execução diferente do que quando você está fazendo uma estrutura em loco, né? A estrutura em loco é aquele monte de gente em cima da laje. Será que eu vibrei adequadamente toda a laje? Será que eu fiz a cura adequada em todo o concreto? Numa estrutura pré-fabricada, você consegue garantir esses processos. Tanto que, ao se dimensionar estruturas pré-fabricadas, você consegue ter reduções aí de volume de concreto, volume de aço, porque ela já trabalha, né, no projeto com a necessidade menor de certos coeficientes de segurança pelo controle que você tem em relação a uma estrutura moldada em loco. Outro ponto importante, as estruturas pré-fabricadas, dada a necessidade de movimentação, o levantamento, né, o içamento das peças, desforma rápida, elas também acabam tendo resistências finais mais altas. Isso já por tabela, vamos chamar assim, contribuem a ter estruturas mais duráveis, estruturas com a menor penetração de agentes agressivos, por trabalharem com resistências mais altas, e isso cada vez mais, né, com a necessidade de transporte, ter peças mais leves. Então, você trabalha com resistências mais altas, vai ter poros menores do concreto, vamos chamar assim, penetrando menos agentes agressivos. Então, quando você pensa no ciclo de vida da edificação, você tem já uma redução de emissão de CO2, não só da fabricação, mas pensando na vida toda da estrutura. Você vai precisar de muito menos manutenção devido a ter já essas condições, além de precisar de muito menos retrabalho. Às vezes você tem numa estrutura moldada em loco, você acaba tendo que corrigir uma falha de construção, um nicho de concretagem, coisa que não vai acontecer na estrutura pré-fabricada. Para arrumar esses pequenos problemas que a gente tem em obra, a gente gasta recurso natural, a gente emite CO2, a gente consome energia. Ao entrar no processo pré-fabricado, industrializado, a gente já elimina um tanto disso. Então, uma série de pequenos fatores, de novo, não precisando reinventar a roda, nada, que já contribuem para a gente emitir menos CO2. E Daniela, a partir da experiência da tenda, né? O que vocês têm notado que a industrialização tem trazido de resultados em custos, em prazo de tempo da obra e até aí na sustentabilidade? Vocês têm alguma avaliação em relação a esses aspectos? Sim, eu acho que assim, quando a gente fala em custo, eu acho que a gente precisa de uma maturidade de produção para aferir um estágio de eficiência, né? Então, parede de concreto, como eu falei aqui, já há 15 anos atuando nisso, a gente consegue já aferir ganhos de custo, uma vantagem competitiva nesse aspecto. As casas em wood frame ainda é uma fábrica que tem um potencial para construir 10 mil casas, mas está operando com 2 mil, porque ela depende de uma escala. Então, até você atingir essa escala ideal, você não vai chegar no custo ideal. Então, ainda tem um caminho a ser seguido.
E o pré-fabricado de concreto, a mesma coisa, até você atingir uma escala, ter uma eficiência, os próprios maquinários se adaptarem, né? Então, a gente está falando aqui de gruas, de guindastes. Hoje a gente não tem essa oferta toda a custos acessíveis. Então, tudo isso precisa ainda se adequar. Então, para custo, eu acho que está muito ligado ao timing, ao tempo, e as tecnologias mais inovadoras vão sofrer um pouquinho até aferir custo. Prazo é muito em função do que a gente espera de prazo. Então, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, lá no Rio Grande do Sul, a gente teve aquela situação de calamidade. E agora o governo busca tecnologia e produtos que possam ser produzidos off-site para ter uma resposta rápida de atendimento de habitação. Então, neste caso, a gente pode fazer uma encomenda específica que visa atender prazo, mas existe o recurso. Mas, em linhas gerais, algumas tecnologias e alguns mercados não oferecem uma condição de financiamento para te desembolsar em 1 ano e 6 meses. Então, também não adianta você acelerar muito a produção e a tua entrega se você não vai ter o atendimento do financiamento, do funding naquele time. Mas aonde que tem, então, o grande ganho? Pode ser em custo, a hora que você chegar na escala certa, pode ser em prazo, se você tiver o financiamento adequado, mas com certeza o ganho que qualquer um já fere desde sempre, desde o princípio, é na produtividade, na quantidade de mão de obra necessária para te trazer aquela produção. Então, hoje a gente já percebe, mesmo nas tecnologias que a gente está ainda em piloto, uma quantidade de mão de obra menor para produzir a mesmo metro quadrado. E isso hoje, por mais que a gente fale, carência de mão de obra é importante, e importante até para você garantir uma qualidade maior de treinamento, de especialização, e o nosso S, né? A gente está falando aqui do social, os nossos colaboradores, quando você consegue treinar, capacitar, valorizar o trabalho que é feito numa condição melhor do que precarizado, vamos chamar assim, ou que existe aquela insegurança, eu estou fazendo uma obra hoje, eu não sei se eu vou ter uma obra amanhã, né? Quando você traz isso para uma indústria, você consegue dar essa previsibilidade para o teu funcionário. Então, isso tudo agrega muito nos valores sociais quando a gente está falando da mão de obra. Então, é um ganho imediato. Eu acho que esse é um dos primeiros que a gente consegue aferir e deixa a gente bem feliz, assim, de investir nesse tipo de tecnologia. E quando a gente fala em mão de obra, quais têm sido os principais desafios para preparar esse público, né, para trabalhar com a industrialização? É o que a gente tem visto nas notícias, né? Existe uma pesquisa do Sinduscom publicada recentemente do envelhecimento dessa mão de obra que trabalha em canteiros, né? Os jovens hoje não querem ir para um canteiro, trabalhar sob intempérie, não tem charme, né? Nenhum. Então, existe realmente uma dificuldade muito grande. Para você ter ideia, hoje na Tenda a gente tem cerca de 7,5% da nossa mão de obra, que é verticalizada, com a inclusão de refugiados. Então, a gente começou a fazer um trabalho, porque a gente tinha operação em Goiás, mais próxima ali da fronteira com Venezuela, e o governo começou a acolher os refugiados e, através de ONGs, tentar integrá-los, né, com emprego. E a gente abriu os nossos canteiros. Então, hoje a gente tem esse programa de refugiados, que é muito bacana, para conseguir inserir essa mão de obra, e assim, com resultados impressionantes, quase 70% de menor turnover desses colaboradores. E a gente tem também inclusão de mulheres em obra, porque a gente tem percebido, né, tem dados recentes aí de que ampliar o turno das crianças no colégio permite com que essas mulheres voltem para o mercado de trabalho. Voltando para o mercado de trabalho, ela ganha uma independência, né? Então, a gente tem conseguido incluir mulheres em canteiro para serviços de acabamento, serviços de limpeza. São atividades que já é um começo, né? Já está trazendo administrativos também. Então, são 2 iniciativas que eu acho que têm ajudado a ter essa mão de obra, a garantir essa mão de obra nos canteiros de uma forma bacana, de uma forma que também valorize os colaboradores. Isso é muito interessante, né? Porque tem gente interessada
né? Tem gente não interessada, tradicional, mas acho que vocês estão mostrando que tem gente que tem algumas opções. Tem opções, tem gente que pode ser preparada e está interessada e quer trabalhar ali, né? Bem legal. Maurício, agora vamos voltar ao tema técnico de novo, né? Queria falar um pouquinho sobre as paredes de concreto versus qualidade final da obra. Qual que é a relação? Acho que a gente já falou um pouco, mas queria que você comentasse um pouquinho mais com a gente. Mas vamos lá, a parede de concreto é um sistema que eu sou muito fã. A Tenda usa há muitos anos, né? É um sistema muito legal para construção de edifícios. Pense assim, vou fazer um edifício da maneira convencional. Então eu vou preparar formas, colocar o concreto, depois venho com operários colocando bloquinhos, tijolos, um em cima do outro para levantar as paredes e venho revestindo essas paredes depois. No sistema de paredes de concreto, você vai fazer um andar por dia. Então é muito rápido, onde você tem uma forma metálica, uma forma de alumínio, com todas as dimensões ajustadas, você não depende de alguém assentar, colocar o pilar no prumo, colocar a parede no prumo. Então, aquela forma tem as suas condições que é muito difícil dar um erro, né? Ela vai se ajustar. É um sistema todo, você não usa prego, ela é toda encaixada com cunhas, então é muito rápido, você tem uma efetividade muito grande na produção. Então, montei a forma, eu já tenho um concreto especial feito para isso, em geral, né? Tem outras tecnologias, mas em geral autoadensável, então não tem a necessidade de um ser humano vibrando o concreto, que pode vibrar aqui, esquecer de vibrar ali, e não ter a mesma condição. Então esse concreto se auto-vibra, né? Se adensa sozinho, ajuda a se espalhar dentro da forma, então garantindo um índice de defeitos menor. Você tem uma facilidade que você já coloca, por exemplo, parte da instalação elétrica, ela já é montada fora, né? Então, muitas vezes montado kits inteiros da elétrica, chicotes, isso. Você coloca dentro da forma concreta, a elétrica está pronta. No sistema usual, você teria que você faz a alvenaria, corta a alvenaria, coloca a elétrica, as tubulações, depois fecha com argamassa para revestir. Ali não, já está toda elétrica ali. Hoje, né, você faz muito a hidráulica por fora para evitar, né, se tiver um vazamento, que é difícil quebrar a parede, mas funciona super bem, já monta a hidráulica ali. Então, você tem, apesar de não ser off-site, ser dentro do seu canteiro, mas você traz os conceitos de produção, de industrialização. Você tem prazos muito rígidos a cumprir. Se você não concretar final do dia e desformar no dia seguinte pela manhã para dar tempo de pegar aquela forma, jogar para cima, preparar e fazer a nova concretagem, bagunça toda a obra. Então, você tem desde o planejamento da obra toda uma organização diferenciada. Você tem a execução com concretos especiais, controles tecnológicos diferenciados também, tem a resistência com 8 horas, 9 horas, 12 horas. Você tem que acompanhar, então já é um concreto melhor. Você terminou, está pronto. Aí, como a gente falou antes, né, sobre variações da estrutura, as variações são mínimas lá. Tanto que a maioria desses sistemas usa camadas de revestimento super finas, né, tecnologias diferentes, e revestimentos super finos, porque não há necessidade de você corrigir imperfeições como você tem muitas vezes na alvenaria tradicional, que você tem que fazer camadas maiores para poder absorver as características executivas. Na parede não, são camadas que você passa muitas vezes direto com a desempenadeira, gesso ou outras tecnologias, e você contribui já, além de qualidade, para desmaterializar também, vai consumir menos recursos naturais. E você vai tendo, é um ciclo industrial, faço hoje, de manhã cedo a turma chega, tira a forma, joga para cima, vem o concreto final do dia, um concreto especial, joga aquele concreto, ele vai reduzir a necessidade de gente vibrando, batendo, colocou, terminou outro dia de manhã, sobe, e pegando o gancho, você tem pessoas, né, Tenda sabe, deve ter isso de muitos anos, né? Mas eles estão sempre ali, são pessoas contratadas, porque ele acaba se especializando naquilo. E sempre quando você tem essa pessoa especialista, cada vez ela vai melhorando, ela vai aprendendo, ela sai de uma obra para outra e vai indo, você vai melhorando a qualidade dessas pessoas também. Não é só a figura construtora, os gestores que evoluem, mas o operário vai melhorando cada vez mais. Quem faz obra, no final, são pessoas.
Não é um sistema de gestão, não é a construtora, não é nós fornecendo concreto. São as pessoas que estão ali montando a forma, isso. E com eles cada vez melhorando, a obra melhora também. Então, os ganhos, né? Imagine que todas as paredes, né, e lajes são feitas de concreto. Quando você tem um concreto diferenciado, com a sua qualidade controlada, você está com o andar inteiro com a mesma característica, uma estrutura monolítica funcionando da mesma maneira, onde você tem um bom concreto, eu sei que eu tenho uma boa estrutura, eu tenho boas paredes, eu tenho uma boa laje, eu estou muito bem na minha obra. Então, o sistema de paredes está 20 e poucos anos no Brasil, aqui evoluiu muito, eu tenho trabalhado cimento, concreto, desde que ele chegou aqui, a gente lá atrás era mais difícil de fazer, estava aprendendo, quando a turma foi na Colômbia, no México, aprender. Hoje já ficou uma coisa muito natural, a pessoa já produz, todo mundo tem o concreto autorensável, com a resistência inicial alta, ficou uma coisa muito mais simples. Apesar de ter ficado muito mais simples, a qualidade aumentou muito do que era uns anos para cá. E o papel da parede de concreto vai ser muito forte ainda no desenvolvimento, porque é uma solução que ajuda muito a viabilizar as edificações de baixo custo. Então você tem produto seriado, reduzindo o desperdício, repetindo aquilo. Então é um sistema que tomou uma proporção muito grande no Brasil nos últimos anos, tem só crescido e eu acredito que os próximos anos, o déficit habitacional que a gente tem ainda, ele vai crescer muito aqui. E o que é uma coisa boa, que ajuda a melhorar a qualidade das nossas edificações. Complementando, acho que a gente é o grande cliente aqui, né, nessa etapa. E uma curiosidade, na tenda, a gente evoluiu tanto nesse aspecto de serviço do concreto, que a gente fala que não é um material para tenda. Para tenda ele é um serviço, porque tem que ter tanto detalhamento nesta contratação, nos combinados, nessa parceria, para essa logística toda funcionar, como o Bianchini falou, de horário, de traço. Então, você na tua fala aqui no comecinho falou, né? A gente tem que pensar muito quando a gente vai mudar um material, quando a gente vai mudar um produto, para saber o que ele vai afetar na cadeia inteira, né? A gente arrepia aqui só de pensar que aquela resistência, aquela fluidez, ela vai mudar, né? Então, para a gente, essa previsibilidade, ela é fundamental, esse planejamento, porque se atrasar uma hora, já comprometeu todo o seu serviço, né? E eu acho que vale a gente falar um pouquinho de perspectivas também, né? Porque eu acho que, assim, para vocês é importante saber, a gente quer continuar investindo na parede, a parede, ela é muito assertiva para essa faixa de renda, né? Dos produtos mais populares. E quais são os desafios dela? Justamente a verticalização, né? Então a gente teve, por que a gente foi para o pré-fabricado? Essa verticalização, ela ainda é dura, ela é custosa nos sistemas tradicionais, né? Então você tem que aumentar o teu FCK, você tem que aumentar a sua taxa de aço. Então isso, para verticalizar e crescer muitos andares, já começa a penalizar em custo e na padronização. A gente só quer repetir para ganhar na produtividade. O maior desafio é o peso? Ou O maior desafio é quando você sobe muito a estrutura de um edifício, você ainda tem que enfrentar novos esforços de contraventamento e vento, né? E para você aguentar esses esforços, você tem que pôr uma estrutura um pouco mais robusta. Então ela deveria ter uma espessura de parede um pouco maior, uma taxa de aço um pouco maior, e isso acaba encarecendo. O pré-fabricado ele tem uma correlação diferente com os travamentos, né? Então ele permite mais BOTs maior das peças. Então é um desafio de futuro que a gente tem que construir juntos aí no desenvolvimento de materiais para conseguir vencer isso, né? E um que a gente está vivenciando agora também, que é essa questão da sustentabilidade. Então a gente começou, a maioria das construtoras hoje associadas à Abraim, que estão participando de uma aliança para a redução de emissões, então todo mundo já passou a começar a fazer seus inventários de gases de efeito estufa, e a gente sabe da importância dos materiais dentro disso, né? Então, não só os materiais, mas a distância das jazidas, toda o transporte desses materiais de produção. Então, isso também é um desafio, e com certeza a gente vai estar juntos aí, brigando por isso. E uma coisa até interessante da parede de concreto é que ela começou agora, nos últimos anos, a despontar até para outro segmento, que é o de altíssimo padrão. A gente começou ali, então a gente teve algumas
experiências com empresas do Grupo Votorantim fora do Brasil e algumas outras obras, e dentro aqui do Brasil alguns grandes edifícios em algumas cidades, que acabou virando a solução para edifícios altíssimos, mas de alto padrão, porque ela consegue, né, fazer um núcleo ou com paredes de concreto e ajudar, porque quando a gente começa a subir muito, ele não é só o peso aqui, mas a edificação tem o vento fazendo isso. E algumas soluções feitas nos Estados Unidos, o pessoal começou a trazer agora aqui para o Brasil. São Paulo tem uma obra de parede também de altíssimo padrão para atender a necessidade executiva. Foi feita aqui em São Paulo recentemente, e agora algumas grandes obras sendo feitas com a parede para viabilizar obras altíssimas com vãos um pouco maiores. Claro que é outro custo, outro mundo, né? Mas começou, dado a qualidade, as propriedades desse sistema construtivo, também o pessoal olhar e fazer bem diferente, né, de outras edificações. Você trabalha com taxas altíssimas de aço, espessuras enormes, mas para edificações de altíssimo padrão, com necessidades de projetos arrojados, o pessoal está começando a usar também aqui. Forte fora do país e agora começando a aparecer aqui também. Que interessante. Tomara que é um ótimo sistema. Tá comprovado. Pra gente fechar, Iria, você pode falar um pouquinho pra gente quais são as principais regulamentações e normas técnicas que influenciam a industrialização no Brasil? Veja, a gente não tem uma norma específica de construção industrializada no país, né? Mas, recentemente, no programa Construa Brasil, que tem 3 eixos, é um programa que começou no governo anterior e permaneceu agora no MIDIC. Ele tem 3 eixos, que é desburocratização, digitalização e industrialização, né? Que são 3 aspectos importantes que caminham juntos para o desenvolvimento da construção civil no país. Então, esse aspecto da industrialização traz esta importância, né, que você comentou. Voltando a essa questão, dentro da meta, das metas que esse programa propôs, a meta 8 diz respeito à coordenação modular, né? Então, a coordenação modular, que diz respeito à repetição de vãos de mesma ordem de grandeza, ela é fundamental para que você avance com a industrialização, né? Então, por isso que essa questão da coordenação modular está nesse arcabouço do Construa Brasil. Além disso, aí nós temos normas específicas dos sistemas construtivos industrializados, né? Então, por exemplo, a construção metálica tem a BNT-NBR 8800, que é específico para o sistema em construção metálica. Já na industrialização em concreto, a gente tem a BNT-NBR 9062, que é a norma específica para projeto e execução de estruturas pré-fabricadas de concreto, que tem interface com a BNT 6118, que é projeto de estruturas de concreto. E além dessa norma geral, que é a 9062, existem 3 produtos específicos que, devido à diferença de tipologias ou particularidades de produção, existem normas específicas, que é o caso da laje alveolar, dos painéis pré-fabricados de concreto, né? Existe painel sanduíche, painel duplo, painel alveolar, né? Há uma gama de tipologias que pode ter variações importantes e devem ser contempladas, né, no aspecto de normalização, e as estacas pré-fabricadas de concreto. Então, são 3 produtos que, se nós agregássemos, né, a 9062, a norma se transformaria quase que em um compêndio. Então, a gente tem 3, uma norma que é geral e 3 específicas de alguns produtos que necessitam ter uma gama de requisitos normativos ampliados, vamos dizer assim. Além destas questões, vale a gente lembrar em relação à questão da logística e montagem, nós trabalhamos muito a BSIC
Na última revisão da NR18, aí estamos falando de normas regulamentadoras e todas as suas interfaces com trabalho em altura, e NR18, NR6 e todo esse aspecto que envolve a segurança de trabalho. E aí nós temos detalhes tão importantes quando a gente fala em industrializar, que complementarmente nós trabalhamos 2 materiais importantes para atuar junto com a normalização. Um deles foi a ABNT NBR 9062 comentada no âmbito do Comitê Misto do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, com a ABSIC, onde nós lançamos uma publicação, um livro praticamente, que traz a norma de projeto e estruturas de concreto pré-moldado comentada, e a ABSIC também trabalhou e lançou um manual de montagem das estruturas pré-moldadas de concreto. Porque uma questão é você ter diretrizes lá na NR18. Outra é você demonstrar, por exemplo, quais são os defeitos que podem acontecer em um cabo de aço. Aí você tem lá uma página com todas as possibilidades de cabos de aço que não devem ser utilizados numa determinada montagem de estrutura pré-moldada de concreto. O que aquele defeito pode acarretar, né? Porque a questão segurança, ela passa a ser bastante relevante, principalmente na montagem, o travamento de toda essa estrutura, né? Que são as situações que nós chamamos transitórias, como também a questão dos efeitos globais na estrutura, não só depois que a estrutura está montada, mas também em relação ao que acontece com a estrutura durante a sua fase de montagem, né? Então, além das normas técnicas ABNT, que são extremamente relevantes, eu quero e citei aqui para vocês as normas regulamentadoras e todo esse trabalho que a associação tem feito de, nestes pontos que são fundamentais, detalhar muito bem e propiciar, ou seja, para projetistas ou montadores de estruturas, que eles tenham acesso ainda a uma informação ampliada e bastante detalhada, né? Muito bem. A gente termina aqui mais um podcast do Diálogos VC, que é o podcast da Votorantim Cimentos. Queria agradecer a presença das nossas convidadas, do nosso convidado, e também a você por ter ficado até o final aqui com a gente. Aliás, se você quiser continuar essa conversa, deixa sua pergunta aqui nos comentários que a gente vai responder. Aproveite e siga a gente no YouTube e no Spotify para ser notificado sobre os próximos episódios. Um abraço e até a próxima!